Bem-vindo ao canal Escolha Jesus ao Mundo. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, com o título hoje, Pintar unha é pecado e causa câncer. Telefone para contato DDI 21 980 16 8308. Vamos lá dar um início. Mas antes de começar o estudo, vou deixar o versículo aqui, chave, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 31, versículo 6. Aborreço aqueles que se entregam às vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. E vamos falar agora dos produtos contidos nos esmaltes, Um dos trios conhecido, contido é o tolueno, o butil de fitalato e o formaldeído, causando infertilidade, câncer e etc. O tolueno e o nitrolueno causam reações alérgicas, aparecendo sintomas nos pescoços, nas pálpebras e ao redor da boca, manchas vermelhas que escamam e coçam. Vejam o vídeo agora. Alerta no esmalte, transmissão de doenças através do esmalte. Produtos cancerígenos foram encontrados em todos os esmaltes, certo? É muito pouco os que não têm esses produtos cancerígenos. Agora vamos lá, a forma de uso que não é respeitada, E as infecções e transmissões de doença através desse uso. Quando se corta a cutícula e acontece o sangramento, a manicure passa aquele pincel, E o pincel fica com aquele sangue contaminado e ela vai passar aquele pincel na próxima pessoa e assim sucessivamente, transmitindo a contaminação, passando vários tipos de fungos, vírus, bactérias, sem falar que o uso dos alicates que se usa em várias pessoas, isso é totalmente anti-higiênico. A contaminação e risco nos salões é um perigo silencioso. A hepatite é uma inflamação do fígado causada por um vírus silencioso, afirma o Dr. Roberto Focaccia, coordenador de hepatites. Diz que as manicures geralmente, quando tira a cutícula e quando sangra, aquele sangue tem uma quantidade enorme de vírus. Uma gota de sangue pode favorecer a transmissão. Ela é uma das maiores autoridades, é uma das maiores autoridades no Brasil, e fizeram uma pesquisa com 100 manicures, feita em São Paulo, e tiveram o sangue delas analisado, e o resultado impressiona. 10% das entrevistadas tinham hepatite B ou C, as formas mais graves dessa doença, porque tiveram contato com o sangue na hora do trabalho, porque as normas de higiene também não são respeitadas, através do sangue e instrumentos contaminados. Manicures sem luvas descartáveis, não lavam as mãos com sabão, usam a mesma lixa em várias pessoas, os mesmos palitos, E esses palitos têm que ser descartáveis. A toalha, uma por cliente, sem falar que a cutícula é uma defesa dos dedos para prevenir infecções bacterianas e vírus e fungos, micoses, germes e etc. A esterilização deve ser feita, primeiramente, usando uma escova e sabão a cada uso. Depois disso é que se deve esterilizar. Só assim estarão prontas para o uso, para usar, Agora também tem uma moda aí, a tal de unhas em gel, o alongamento em gel. O uso prejudicial desses esmaltes, como o tolueno, como eu falei, ele afeta também o sistema nervoso central, o cérebro e partes nervosas do cérebro, o sistema nervoso, causando distúrbios reprodutivos, também como dores de cabeça, fraqueza, desmaio, tonturas, náuseas. Apenas das consequências desse químico, também causando problemas nos rins e fígado. Segundo, o formaldeído, causando dermatite, queimaduras químicas, em casos mais graves, transtornos no ritmo cardíaco, convulsões, câncer.
Terceiro químico que se encontra nele também, o dibutil de fitalato, ou seja, o solvente da tinta, né? Produzindo distúrbios endócrinos, doenças ginecológicas e respiratórias. Um estudo realizado com 24 mulheres, 6 horas depois de se pintarem as unhas, a maioria das participantes apresentavam níveis elevados de difenilfosfato, substância derivada do fosfato de trifenilo, que é produzido durante o metabolismo. E após 10 horas, os níveis de difenilfosfato nessas mulheres aumentam 7 vezes acima do normal, ou seja, um resultado totalmente alarmante. Pesquisa feita também pela Universidade de Duke revelou fatos impressionantes. Todas elas apresentou sinais de fosfato de trifenila no sangue. O TPHP é uma neurotoxina, substância altamente tóxica que pode prejudicar totalmente o cérebro, podendo causar desequilíbrio hormonal, responsável pelo aumento de peso. Muitas estão ficando gordinhas e não sabem que é por causa do esmalte. O formaldeído, agente cancerígeno, que pode se dissolver na água e no ar. Por isso tem um cheiro muito forte. A exposição a essa química causa problemas na garganta, asma e dificuldade em respirar. O tolueno contamina o leite materno. Ninguém fala nada disso, né? Além de danificar a pele. Atenção, tem outro vídeo aqui também, quem quiser procurar e ver no YouTube. Atenção, esmalte de unhas podem conter substâncias cancerígenas. A mídia fala assim porque não quer alarmar o povo, mas tem outras mídias que falam a verdade. Sem falar que é uma inutilidade, né? Usar essas substâncias no corpo, né? No Brasil estão acima do nível permitido, mas ninguém fala isso, né? Então o que é que vem acontecendo? Muitas pessoas ficando doentes, e sem falar que depois que elas esterilizam esses aparelhos aí, chamados de autoclave ou estufa, o procedimento correto leva de 1 a 2 horas e muitas não seguem esse procedimento. Qual é o papel da doença, minhas irmãs? Hein? Qual é o papel da doença no corpo? Será que algo que provoca um mal, a doença, é bom? Mas vamos lá, qual é o papel da doença? Roubar a saúde, destruir a saúde e no final matar a saúde, causando a morte da pessoa. Quem está por detrás disso? Me respondam. O diabo, que veio para matar, roubar e destruir tanto a vida como a salvação da humanidade. O salário do pecado é a morte. Como toda doença causa morte e destruição, essa prática é pecaminosa. É uma vaidade desnecessária, assim como diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim, que Deus fez o homem perfeito, isso cabe à mulher também, mas eles buscaram muita invenção. Ou seja, por que se está praticando o mal? Quem pratica o mal, ele vai herdar o reino de Deus? Quem destrói o corpo vai herdar o reino de Deus? Mas vamos lá, me responda aí, como é que eu vou usar algo que vai causar câncer no meu corpo e logo morte? A Bíblia é bem clara a dizer que aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá, porque o corpo do cristão não pertence mais ao cristão, certo? Ou à cristã, mas a Deus, como está escrito em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vós não sois de vós mesmo. 1 Coríntios 6,20 diz, porque foste comprado, se foste comprado, você é um escravo, por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, será que algo que eu coloco no meu corpo para causar destruição e morte e doença, isso é glorificar a Deus? Claro que não. Toda doença, ela tem o objetivo de destruir o corpo, matar a vida e, por fim, levando à morte. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios
2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que tudo aquilo que a gente fez por meio do corpo, teremos que prestar conta ao nosso Senhor, né? 1 Coríntios 10, 31. Quando você adultera a cor da sua unha e destrói o corpo com essas drogas químicas, você está fazendo isso para a glória de Deus? Ou da doença? Ou da vaidade do pecado? Hein? A Bíblia diz: quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Será que isso é para a glória de Deus? Abandone essa vaidade. Mas não parei por aqui. É pecado sim, tá? Porque Deus não autorizou ninguém se pintar e ainda com vaidade, com pecado, com coisas inúteis que danificam, destroem o corpo. Agora vamos entrar na palavra de Deus. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Será que isso que você está fazendo no seu corpo está cometendo bem? Não, sem falar que a unha, ela não respira, mas ela transpira para liberar as toxinas. E quando você coloca esta maquiagem aí nas suas unhas, você está impedindo das unhas liberarem as toxinas, causando fungos e bactérias. Sem falar de que também você está proibindo, tirando a cutícula, algo que Deus estabeleceu para proteger os seus dedos de fungos e bactérias. Mas vamos lá, continuando. No Salmos, capítulo 52, versículo 3, diz assim: tu amas mais o mal do que o bem? Em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de toda forma do mal. E no livro também de Salmos 34, versículo 16 diz assim: o rosto do Senhor volta-se contra todos os que praticam o mal. Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade. Nada fazer por vaidade. Isso é uma vaidade, minha irmã, é pecado. 1 Coríntios 3:3 diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Qualquer tipo de enfeite exterior. No hebraico, né, a palavra vaidade significa nadab, oco, vazio, inútil. Outra definição também em hebraico é bel, inútil. Shao também, lúdribio ou falsidade. No grego, kenos, vazio, kenopaneia, ou seja, som inútil, mataios, inútil, e tem outras definições. É um termo genérico para coisas vazias, ou seja, que não tem nenhum proveito. Livro de Jó, melhor dizendo, me perdoem, Jó 15:31 diz assim: não confie, pois, nas vaidades, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Olha a recompensa de muitas aí. Vários tipos de enfermidade causado devido à quantidade de drogas químicas que são colocadas nessas vaidades. 1 Samuel 12:21 diz assim: e não vos desvieis, pois seguireis a vaidade, de que nada aproveita, e tampouco vos livrarão, porque a vaidade porque vaidades são. Jeremias 51:18 diz assim: vaidades são obra de enganos. Não é um engano a sua unha dessa cor? A sua unha é igual uma garra de bicho? Ah, mas se Deus tivesse feito a mulher com a unha de garra de animal, estaria reclamando. Mas hoje não, as mulheres estão colocando garras de animais nas unhas. Formato de garras, de bicho, de fera, né? Mas se Deus tivesse feito assim, estariam reclamando, né? Como eu disse aqui, Jeremias 51:18 diz assim: vaidades são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão, né? Muitas estão perecendo pela vaidade, devido à quantidade dessas drogas cancerígenas que são colocadas. Jeremias 10:15 diz assim: vaidades são obras de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Olha como é que a Bíblia
ela fala por si própria, e tem pastores que têm coragem de dizer que a Bíblia não ensina, mas eu aqui pela misericórdia, eu, pastor José Luiz, eu ensino e mostro na palavra. Em nenhuma parte da Bíblia Deus manda a mulher se pintar, ao contrário. Ezequiel capítulo 23, versículo 40 ao 44, as mulheres infames de Isaías, se você ler o contexto, elas coloriam os olhos também, né? E tinham enfeites. No versículo 42 tinha um bracelete nas mãos, que eram as duas prostitutas, Oholá e Oholibá. Em 1 Samuel 12, 21 diz que 1 Samuel 12, 21 diz que as vaidades para nada aproveita. Vamos lá. Salmos 31, versículo 6. Deus aborrece os que se entregam a vaidades enganosas, né? É um engano, sua unha não é dessa cor, né? E depois volta a ser o que era. Salmos 24, versículo 4, diz assim que só vai para o céu aquele que não se entrega a sua alma à vaidade. Salmo 4, 2, até quando amareis a vaidade e a mentira? Deus pergunta. 2 Reis 17, do versículo 25 ao 41, não sabem o costume de Deus, né? A Bíblia é um livro de usos e costumes, sim, mas usos e costumes santos, né? Aí diz assim, mas eles seguiam os costumes das nações. Só é ler esse texto aí. Jeremias 11:15, comete abominação na casa de Deus quando tu fazes o mal, ou seja, colocar esses produtos cancerígenos no teu corpo, é fazer o mal ao teu corpo. Pintar as unhas faz bem ou faz mal para o corpo? Depois do que você acabou de ouvir, se faz o mal, não é de Deus, e os que praticam o mal não herdarão o reino de Deus. Jeremias 23, versículo 11 ao 16, diz assim que os sacerdotes e profetas, eles estavam ensinando vaidade, ou seja, os falsos profetas, os falsos líderes estão ensinando vaidade. Jeremias 32, versículo 33 ao 34 diz assim, não receberam o ensino e profanaram a casa de Deus. Quem faz isso está profanando o seu corpo. Lamentações 2:14, os teus profetas não manifestou o teu pecado, mas o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem e mulher de Deus manifesta o pecado, sim. Ezequiel capítulo 8, do versículo 9 ao 12, Deus proíbe, né? Chama a atenção de Ezequiel porque eles estavam pintando, né? O tabernáculo estava lá cheio de pintura, cheio de coisas abomináveis. Deus não permite pintura no santuário. Ezequiel 11:21 também. Quando pintou o cabelo, quando você pinta o cabelo, é uma coisa detestável a Deus. Jesus também diz em Mateus capítulo 5, versículo 36, Mateus 5:36, ninguém pode transformar um fio de cabelo branco em preto e vice-versa. Malaquias 3:18, Deus diz assim, no final de tudo vereis a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Jonas capítulo 2, versículo 8 diz das vaidades vãs. Amós capítulo 5, do versículo 14 ao 15, buscai o bem e não o mal, aborrecei o mal. Vamos lá, Joel 3:14, você está no vale da decisão, decida-se abandonar essas pinturas de Satanás. Oséias 5:11, quem anda na vaidade fica oprimido. Quantas não estão oprimidas? Quantos não estão oprimidos? Agora tem até homem pintando as unhas, fazendo as unhas com esmaltes transparente. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que não recebemos o espírito do mundo. Aleluia! Tem também de quebra, Jeremias 4:30, né? Que se tu se pinta em vão te farias bela. 2 Timóteo 2:22 diz que fugis dos desejos malignos. A Bíblia ensina, Efésios 4:17 diz assim, Efésios 4:17 diz assim, não andeis na vaidade dos vossos sentidos. A Bíblia diz também em Efésios 5:11,
condenai as obras das trevas, as obras infrutuosas das trevas, né? Então, minhas amadas, eu falo para o vosso bem. Vocês viram aí que a Bíblia não dá nenhum respaldo para alguém usar algo que vai destruir o corpo, para alguém tapar a verdade com a mentira. A sua unha não é dessa cor, a sua unha não tem esse formato, certo? Deus fez tudo bom, como eu disse ali no livro de Gênesis. Deus, quando ele criou o ser humano, ele disse que tudo que ele fez era muito bom. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Deus não autorizou, não autoriza em nenhuma parte da Bíblia a pessoa adulterar o seu corpo. Isso é uma forma de adulteração, ou seja, mudar com a vaidade, com a mentira, porque todos quando passam vão ver que a sua unha não é daquela cor. Tanto é que quando você pinta, passa um tempo, essa tinta, essa mentira, essa vaidade, ela vai desbotando, porque o corpo não aceita nada daquilo do que não foi instituído por Deus. O corpo também não vai aceitar de maneira alguma nenhuma substância que esteja aí para destruir o santuário do Deus Altíssimo, né? Então eu espero que pense, eu espero que abandone essa vaidade. Muitos não estão ensinando. Agora mesmo tem muitas pessoas, mulheres, que estão no inferno. Várias irmãs que entraram em jejum e oração, pediu confirmação a Deus. Muitas foram arrebatadas e Deus mostrou lá que tais coisas são práticas pecaminosas, são práticas do diabo, que ele quer o quê? Ele quer deformar, ele quer escandalizar o corpo. Isso não é higiene, ao contrário. Como é que eu vou usar algo que vai me causar uma doença como hepatite B, hepatite C, micose e germes, sem falar nas outras quantidades de usos prejudiciais do qual foi mencionado aqui, do que causa uma pintura de unhas? Mas muitos não falam. Deus tem até falado contigo, Deus tem falado contigo, mas tu tem ignorado a voz do Espírito Santo, porque tu sabe que se tu entrar em jejum e oração e perguntar a Deus e perseverar até que Deus responda, tu verás que a palavra de Deus não se contradiz. O que eu estou falando aqui provém na Bíblia. Agora me mostra a Bíblia autorizando a mulher se pintar, ou o homem, quem quer que seja, ou adulterar o seu corpo. Ao contrário, a Bíblia diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4:4. A Bíblia diz também: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. A Bíblia vai condenar de forma terrível todas essas práticas vaidosas, mundanas. Isso é uma prática mundana. Isso é uma prática que vem lá dos Egito. Isso é uma prática do qual quem usa também muitas entidades. Se você perguntar a uma mãe de santo, né, de terreiro desses, ela vai te falar, porque as pombagiras lá gostam muito dessas coisas. E até quando a gente está expulsando alguns demônios de algumas irmãs em nome de Jesus, eles mesmos relatam que aquilo é deles. Ou seja, tanta prova de todas as maneiras, prova bíblica, né? Prova aqui também do que causa no corpo, já seria algo que não se deve usar, é algo fútil, que não tem benefício nenhum. Qual o benefício tem de ficar com as unhas pintadas e causar enfermidades como câncer? Porque agora tá tudo muito bom, mas depois que estiver numa cama sofrendo por causa da desobediência, né, vai pensar ou vai querer até se revoltar contra Deus. Mas Deus antes avisa: se esse vídeo chegou até a tua casa, é para que tu veja, reflita. Não é um vídeo para te condenar, e sim para te mostrar, porque todos nós não estamos isentos de errar. Há coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né?
Você deve ter ouvido de pastor dizendo que a Bíblia não dá respaldo, não ensina sobre essas coisas. A Bíblia ensina sim. Não vai estar lá escrito pintar unha é pecado, né? Assim como não está escrito que carnaval é pecado, mas Jesus disse, pelos frutos o conhecereis, ou seja, pelas práticas. Que fruto está produzindo? Um fruto que gera morte? Um fruto que gera doença? Será que isso é de Deus, minha irmã? Claro que não, você sabe que não, mas você está sendo seduzida pela vaidade de ficar aí se pintando. Além de que o apóstolo Pedro disse para não usar enfeites. Isso é um enfeite mundano. Isso não é um enfeite das servas de Deus. Será que no céu você vai pintar as unhas? Será que no céu você vai pintar o cabelo? Não. Mas segundo muitas irmãs sérias que buscaram em jejum e oração, viram muitas coisas em grandes arrebatamentos de espírito, porque elas consagraram suas vidas em jejum e oração e foi direto a Deus. Se você está duvidando do que está sendo pregado aqui e mostrado, dobra teu joelho, entra num jejum verdadeiramente e fala com o amado Espírito Santo, conforme está escrito em João 14:26, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ainda tem João Batista na terra. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Nós hoje, Jesus já veio, mas nós estamos preparando o caminho do Evangelho, pregando o verdadeiro Evangelho, para que não se percam, se arrependam e tenham a vida eterna. E eu amo quando muitas irmãs vão fazer prova de Deus e Deus testifica as mesmas coisas com aqueles que realmente querem abandonar suas vaidades, os seus enganos, né? Então, minhas amadas, eu espero que essa palavra tenha vindo de encontro ao teu coração. E já que você está sem força para largar essa vaidade, Deus tem falado com você, e você não tem força, ore, jejum, clame. Peça a Deus para tirar, peça a Deus para abrir tua visão. Peça a Deus que Ele vai te mostrar de quem que é isso. A Bíblia diz que Satanás é enganador, é mentiroso. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, Tiago 4,17. Nós não temos o direito de destruir o corpo. Nós não temos direito de provocar doenças no corpo que vai levar à morte, porque este corpo não é nosso. Este corpo foi comprado com bom preço, com preço de vida, de sangue do nosso Salvador. O nosso Salvador, ele fica triste quando alguém adultera o seu corpo, fazendo um montão de atrocidades, adoecendo o corpo. Salmo 4,2 diz, até quando amareis a vaidade e a mentira? Isso é uma mentira, a tua unha não é dessa cor. Para quem que tu quer aparecer? Para o teu Salvador que não é, porque ele abomina a vaidade. No céu não entra vaidade. Só é ler o livro lá de Ezequiel, Deus mostrando para Ezequiel, pega Ezequiel e diz assim, Ezequiel, vem aqui que eu vou te mostrar as abominações que estão fazendo no santuário. Ezequiel capítulo 8. E quando Ezequiel entra lá, ele vê aquelas pinturas, aqueles desenhos grotescos, aqueles animais nas paredes, no interior do tabernáculo, na parede. E hoje o santuário é o nosso corpo. Deus não habita e jamais vai habitar num corpo que está profanando as suas coisas. Faça a prova de Deus em nome de Jesus.